Estamos de volta com os nossos encontros interreligiosos, que está recebendo mais uma vez o Padre Celso Pedro. Caso você tenha perdido os programas anteriores, eles estão à disposição na internet, no nosso canal do YouTube. Padre Celso Pedro, a comunidade católica e a comunidade judaica viveram no passado épocas de tensão e de perseguição, que foram revertidas agora no século XX com a criação de um documento muito importante chamado Nostra Aetate, produzido pelo Concílio Vaticano II. O que seria, Padre Celso Pedro, esse documento? Foi um documento produzido pelo Concílio, exatamente, e neste documento se fala do relacionamento da Igreja com os muçulmanos e, de um modo especial, com os judeus. É um documento curto, as afirmações são também muito sintéticas, mas ele teve um efeito muito grande, muito maior do que se esperava no mundo em geral, porque abriu um diálogo e uma busca de conhecimento mútuo entre judeus e cristãos em geral e católicos em especial. Não sei se você estava no Teatro Municipal quando se fez a comemoração da Nostra Aetate. O teatro estava cheio, repleto, aquilo chamou a atenção de todo mundo, porque tanto interesse por um documento assim. Judeus e católicos estavam lá, não é? Por quê? Porque os católicos têm consciência de que houve um longo período de desentendimento com sérias responsabilidades da parte dos católicos. Desde aquele concílio de Niceia, porque até então o cristianismo era minoritário, dependia do império, o império era pagão, os cristãos sofriam perseguição de todos os lados, sofreram perseguição das autoridades judaicas, sofreram perseguição das autoridades romanas. Quando Constantino estabelece o império e oficializa o cristianismo, Constantino, foi ele quem, isso consta no documento de Eusébio de Cesareia, Constantino disse: nós não queremos ter mais nada em comum com os judeus. Foi quando mudaram a data da Páscoa. A partir daí, até o concílio, podemos dizer, a história dos judeus foi uma história difícil no relacionamento com o cristianismo. Tanto de incompreensão, como de perseguição, como de imposição, a gente tem documentos disso e consciência disso. Houve papas que tomaram a defesa dos judeus, houve papas que fizeram documentos muito positivos, mas no contexto geral houve um sofrimento. Tanto que na nossa liturgia, na Sexta-feira Santa, não há missa na Sexta-feira Santa. A gente faz longas orações por todas as intenções. Nessas orações se anuncia a intenção, o diácono pede que todos se ajoelhem, todos se levantam, se faz a oração. Aí se rezava pelos judeus. Ninguém se ajoelhava. Todos ficavam de pé. Já era um sinal de animosidade. Tensão. E aí o padre dizia: rezemos pelos pérfidos judeus. Olha. Entre nós, ótimo, porque ninguém sabe o que é pérfido. Então, ninguém sabia do que se tratava. Mas isso era uma revelação de uma atitude constante. E a gente sabe depois das consequências de tudo isso. O Papa João XXIII, tão querido de todos os judeus, não é? Ele foi o que tomou a decisão de convocar o concílio, de provocar a Nostra Aetate e de abolir, por exemplo, esta oração. Quer dizer, ponto final, não se faz mais isto e as coisas têm que mudar. Então, a partir daí, eu acho que a gente começou a grande descoberta, não é? Jesus é judeu? Jesus é judeu? Como é possível que Jesus seja judeu? Maria é judia. Maria é judia? Então, bom, então a gente começou a repensar tudo. E a dizer, antes de mais nada, vamos conversar. E foi este documento que provocou. Eu já disse uma outra vez a mesma coisa em alguns lugares, né? Como houve um longo período de sofrimento, e este período de diálogo é curto, os judeus têm direito de desconfiar e de esperar por atos concretos. Porque não basta a gente simplesmente dizer: oh, Rabino, você é meu grande amigo. Precisa mostrar em atos concretos que a gente não volta ao antissemitismo, que a gente não volta de novo. Por isso que não se pode esquecer também de tudo, né? Tudo o que foi de errado no passado. Mas a Igreja tem consciência
muito clara disso e deu um passo decisivo que acho muito importante e muito benéfico para ela mesma descobrir as suas próprias raízes, que são judaicas, não são outras. Obrigado, Padre Celso Pedro. Queira Deus que esses últimos 50 anos de aproximação sejam um modelo a ser replicado e aprofundado para todos sempre. Obrigado e até a próxima semana.